Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou a nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Oséias 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque obraram a falsidade e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras. Diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao são do forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo desde que amassou a massa, até que seja levitada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes, com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se toda a noite. Dorme o seu padeiro pela manhã, arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consomem os seus juízes, todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se misturam. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força. E ele não sabe. Também os cães se espalharam sobre ele e não sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada. Sem entendimento invocam o Egito. Vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei conforme ao que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo, para o vinho se juntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias 8. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te reconhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube.
Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegaram tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram a Assíria como um jumento montês, por si só. Mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu as congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificaram carne e a come, mas o Senhor não aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra a sua cidade, e ele consumirá os seus palácios. Oséias 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus, como uma meretriz amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas, o possuirão por herança. Espinhos haverá nas moradas, chegarão os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também abundará o ódio. Efraim era vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves, em todos os teus caminhos, um inimigo na casa de Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória, como a ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado no lugar deleitoso. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte os seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgar, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora. Fora da minha casa não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão frutos, assim ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre.
o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e vagabundos andarão entre as nações. Oséias 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém, porquanto seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará, por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra filhos da perversidade. Não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congraciarão contra eles os povos quando os atar suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar passeios sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó e desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, cometestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos, assim vos fará Betel, por causa da malícia, da vossa malícia, o rei de Israel, de madrugada será totalmente destruído.